Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, o Mengão que venceu o Chelsea por 3-1 e o Benja, o Mano falaram sobre os brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Chega aqui naquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lance Netos, que é o canal secundário do canal Meu Mengão React, se inscreve e ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações melhor do futebol no seu celular, no seu computador. Deixa os créditos ao canal do Benja, link na descrição, vamos lá para as informações. Vamos ver o que eles falaram dos brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. Oh, não, peraí. Ô, Michel. Diga. O Mundial tá te surpreendendo? Cara, tá. Ô, Michel, você que tem os amigos lá que tudo joga no mundo inteiro, é verdade ou é mentira? Os caras falam o seguinte, ó, a América do Sul tá dando muito destaque pro Super Mundial, mas aqui na Europa, nada, não tem audiência, as pessoas não têm interesse em assistir, zero. Pra eles é como se fosse um amistoso de verão. Então, a gente, lógico, tá dando muita prioridade para esse Mundial. Na França, por exemplo, que é um país que eu acompanho, o futebol que eu acompanho bastante, o Paris Saint-Germain mesmo, pós-final da Champions, falou que iria pro Mundial para ganhar, para disputar, para ser campeão mundial. Entendendo até a mim mesmo, né? A gente falava aqui, quando falava de um possível brasileiro que pudesse chegar, a gente citava praticamente a equipe do Flamengo, diretamente, né? E hoje você vê, por exemplo, o Fluminense, que ontem ganhou o primeiro jogo quando o Borussia amassou o Borussia. Ontem passou um sufoquinho, mas eu acho que também devido um pouco da mudança que o Renato fez. Sem fazer gol, mas tudo bem. Mas porra, é a forma que ele joga, mano. Não. Jogar melhor. O Fluminense contra o Borussia foi um amasso. Não fez o gol. Contra o Borussia, pra mim, o Fluminense foi muito melhor. Merecia ter ganho. Tá, aí você quer que eu fale pra você, uma massa tecnicamente, como é que você quer que especifique pra você? Porque o objetivo do futebol é o gol. Amassa o Bayern de Munique deu lá no outro. É a mesma forma de falar que jogou melhor. Jogou muito melhor que o Borussia Dortmund, o Fluminense. Um resultado que a mim me surpreendeu muito, o único. Botafogo e Paris Saint-Germain. Porque pra mim, pra mim é a maior vitória da história do Botafogo e o resultado mais improvável que eu lembre da história do futebol. Porque pegou o melhor time da atualidade. Não, isso é verdade. Talvez, eu tô na dúvida entre o Inter de 2006, que pegou o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona perdeu a final daquele Mundial, e esse jogo. Porque o Flamengo ganhar do Chelsea surpreendeu. Ô, gente, o time do Flamengo é espetacular. Sim. E eu não acho esse time do Chelsea espetacular. Sim. Não tô tirando o mérito. Pra mim, esse time do Flamengo é melhor que o time do Chelsea. Esse, pra mim é melhor. Quando começou o Mundial eu não achava, mas o agora Chelsea, tá. Então, é momento, que nem, você vê a fase mata-mata do Paris Saint-Germain durante a Champions, o número de gols que eles têm na temporada, e vendo, tipo, a melhor defesa que foi a Inter de Milão na Champions, tomar 5, aí você fala assim, pô, o que você tem que fazer? E você vê o que o Botafogo faz 1-0, segura o resultado até o final, espetacular. Espetacular, é isso que eu tô falando, também achei Botafogo e Paris Saint-Germain espetacular, velho. Jogaram muito. Agora ontem o Fluminense jogou bem, jogou legal, eu assisti o jogo, mas ganhou num time da Coreia. Não, mas jogou bem naquelas, Benji. O Fluminense, ele começou a encorpar realmente depois do empate lá naquele gol do Nonato. Mas é um time que vai pro jogo, né? Então, mas tomou uma virada numa situação improvável e tava tendo dificuldade no jogo até o empate. Eu vou fazer uma crítica, então, aqui já pro jogo de ontem. Acho que pra mim quem errou foi o Renato. Pra mim o Renato joga bem. Os caras que mudaram o jogo, o Keno, Nonato? Não. Começou mal. Eu acho que ele começou mal. Porque ele joga bem contra o Borussia, com uma equipe, com uma forma de jogar, vai jogar contra o Sam, muda bastante a equipe. Aí quando ele volta com o Nonato, Keno, até o Everaldo, quando entra, apesar que a torcida pegando no pé dele, mas eu acho que quando ele bota o Everaldo, ele tira o Ganso, ele perde o meio de campo. Quando ele bota o Nonato, aí muda a partida, é onde ele empata. Também tinham criticado o Felipe Luiz quando ele tirou a Arrascaeta contra o Chelsea. Aí ele botou o menino lá, como que chama, o que fez o gol? Como que chama, Edinho? Washington, Washington? Não vou lembrar o nome dele. Wellington, Ian. Ô, Edinho, qual que é o nome do menino lá? Mas aí, criticaram. Ele fez o gol. Terceiro gol.
criticou na hora porque é um jogador chave do Flamengo, a Arrascaeta. Eu vou dizer um negócio pra você, ó. Palmeiras está jogando muita bola. Treinador português. O Felipe Luiz, já falei várias vezes, é brasileiro, mas futebolisticamente é totalmente europeu. É brasileiro. Tá? O técnico do Botafogo. Pô, não tira o mérito dele ser brasileiro, pô. Mas eu não tô tirando o mérito, mas é um cara que foi embora daqui com quantos anos e voltou em fim de carreira. Mas ele é brasileiro. A cultura do Felipe Luiz é europeia, ele é brasileiro. É brasileiro. Mas futebolisticamente ele é muito mais europeu que brasileiro. O técnico do Botafogo é o Renato Paiva, português. Cara, eu adoraria ver o Fluminense indo longe por causa do Renato Gaúcho. O Renato é o brasileiro, entendeu? O Renato é um cara que já foi duramente criticado, porque ele quer jogar futebol, porque ele gosta de praia, porque ele não estuda futebol. Cara, eu adoraria ver esse time do Fluminense ir longe por causa do Renato Gaúcho. Falando sério. Eu sou muito fã do Renato Gaúcho ia ser um bem pro futebol brasileiro ver o Renato Gaúcho indo longe com o Fluminense. Mas, Benja, o ir longe num Mundial desse daí, eu acho que é um pouco complexo, porque o negócio é o seguinte, vamos lá. O que é ir longe, né? Exato. Porque eu acho que tem quatro times. Quartas de final é longe? Eu acho que pro time do Fluminense vamos por expectativa. Pro Fluminense, o que é ir longe? Eu acho que quartas de final pro Fluminense é muito longe. E o Botafogo é o quê? Eu acho que pro Botafogo, agora, diante do que eles construíram até psicologicamente, quartas de final já é uma realidade. Não é ir longe? Eu acho que pro Botafogo então, hoje é realidade. Longe, que é a semifinal? Eu acho que ir longe pro Botafogo não hoje é uma semi. Não dá pro Botafogo ir pra final? Você acha impossível? Cara, vou te falar, Benja. Eu achava que era impossível o Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain. E ganhou. Também. Sabe por quê? Benja, o Paris Saint-Germain meteu 4 na Inter de Milão na final do torneio. Meteu 5 na Inter. Ganhou de 4 do Atlético de Madrid na estreia. Desculpa, mano, é o Wallace Ian. Wallace Ian. Menino do Flamengo. Parabéns pra ele, puta personalidade. Então, Benja, por exemplo, o Paris Saint-Germain goleou na final da Champions, goleou na estreia do Mundial. E diante do que o Botafogo apresentou contra o Seattle, o Botafogo fez 2-0, Benja, tomou um gol. E se não fosse o John, tinha cedido empate no final da partida. Então eu falei, o Paris Saint-Germain vai amassar o Botafogo. E a torcida do Botafogo ficou bravinha comigo, falando do Botafogo. Explica o que é amassar pra ele entender, né? Pois é, mas eu achei de verdade, Benja, que o Botafogo não teria time pra ganhar do Paris Saint-Germain. E no campo provou que tem. O Paris Saint-Germain, eu não acho também, como muitos falam, mas o Paris Saint-Germain não jogou sério. É claro que o europeu, Benja, ele não trata esse Mundial com 100% de foco como ele trata uma Champions League, isso é evidente. Mas o Paris Saint-Germain jogou para ganhar do Botafogo. Tanto que manteve aí os bons jogadores, inclusive Vitinha jogou o jogo inteiro, você tem lá o Doué, você tem o Kvaratskhelia lá, enfim. Jogou todo mundo lá, poupou 4 no começo lá, mas é natural, porque os times europeus estão em final de temporada. Isso não quer dizer que eles não tenham jogado para vencer o Botafogo. Tentaram e não conseguiram. Mas vamos lá, Benja, para mim tem 4 times hoje nesse Mundial que estão muito acima da média do restante. É o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Bayern e o City. São os 4. É claro que a gente poderia falar de Barcelona e Liverpool, só que eles não estão nesse Mundial. Então, ponto. São os 4. Eu acho que o segundo nível, essa prateleira, Benjamin, tá lá Borussia, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Juventus, enfim. E eu acho que os brasileiros, Benja, que a princípio, pra mim, teriam um time pra brigar no terceiro escalão, que era contra Porto, contra Benfica, contra o Salzburg, eu achei que os brasileiros chegariam pra brigar com esses caras de igual pra igual. Os brasileiros estão provando que estão brigando na segunda prateleira. Não estão brigando ainda na primeira, por mais que o Botafogo tenha vencido o Paris Saint-Germain, mas eu acho que esses 4 que eu citei... Oi? Foi um acaso? Eu acho que se jogarem 10, pode ser que perca 9, mas essa ganhou. Essa ganhou. Eu continuo preferindo, mesmo com a vitória do Botafogo, se você tiver que escolher um elenco pra ter, você prefere do Botafogo ou do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain, pra mim, hoje, é o melhor time do planeta. Claro que é, mas perdeu do Botafogo, é fácil. Disparado. Hoje. Por isso que eu falei, pra mim, que a vitória do Botafogo, pra mim, é a maior vitória da história do Botafogo. Então, mas quando a gente fala isso, dá a impressão que você tá desmerecendo o Botafogo. Não é isso, é constatar um fato. Não estou desmerecendo o Botafogo, a gente tá elogiando o Botafogo. Isso valoriza ainda mais. Eu vou te falar, mesmo que o Botafogo não ganhe o Mundial, Benjamin, essa vitória contra o Paris Saint-Germain valeu um título pros caras. E é fato, valeu a ida pro Mundial. Porque o Michel, beleza, não vai ganhar o título? Sei lá, pode ser que aconteça de ganhar também, porque eu já não falo mais nada contra o Botafogo. Tudo que eu tenho que falar contra o Botafogo tá dando errado. Pode ser que ganhe? Pode, mas é muito difícil. Mas mesmo que não vença, cara, eu acho que esse jogo foi emblemático pro Botafogo. Michel, os europeus vêm dessa primeira rodada, vendo essas coisas. Será que os caras falam assim, bom, chega? Não, isso... Galera, então, você tocou numa... isso que eu vou... Chega, gente. Já que estamos aqui, vamos jogar pra ganhar.
vamos lá, a gente... A Inter tomaram uma sufoco. Competição que dura... A Inter tomou um sufoco. Durawa. Então, isso é um ponto bem legal, porque você vê, ainda mais com a mídia, o nego fala assim, porque a gente não vai dar bola para que a mídia tá falando, isso e aquilo, só que aí tem a mídia, tem o torcedor que vai começar a cobrar, vendo os resultados do time. Então, assim, eu acho que agora vendo que os times sul-americanos e os times que talvez tecnicamente abaixo desses times europeus estão fazendo nesse começo do Mundial, pode ser que daqui pra frente a coisa mude. Porque quando você vê aí o Botafogo, Fluminense, vou falar dos times brasileiros, Palmeiras, enfim, todos os brasileiros aí fazendo o que estão fazendo, brigando pra ser primeiro de grupo. Mas o Michel, sinceramente, não vai mudar. Eu não sou igual o Mano que tem medo de virar meme. O Mano tá cheio de... Muda porque eu tenho medo de virar meme? Você viu ontem quando a Inter... Tô nem aí. Você viu ontem quando a Inter de Milão fez o segundo gol? No finalzinho? Nego comemorando? Que nem louco. Mas eu vou te falar, pra mim, o Botafogo... Desesperado pra fazer o Botafogo vai ter a maior dificuldade do mundo agora contra o Atlético de Madrid. O Botafogo foi jogar contra o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um time que joga. O Paris Saint-Germain vai pro jogo. Por quê? Vou te explicar. O Botafogo jogou lá atrás, espetacular. Soube se defender, sensacional. Só que agora pega um time que não é um time que sai pro jogo. É um time, pelo contrário, é um time mais... Azar do Atlético. O Botafogo joga pelo empate pra classificar. Mas o Botafogo joga assim, só se defendendo? Não, lógico que não. Mas pegou um time que vai pro jogo. O Botafogo mudou o estilo de jogo dele. Não, mas você não tá entendendo. O Botafogo joga pelo empate. O Botafogo não é obrigado a se expor. Quem tem que se expor, inclusive, pra ganhar de 3-0 do Botafogo é o Atlético. Porque no saldo, Benja... É impossível o Atlético de Madrid fazer 3-0 no Botafogo? Eu acho que é, porque, inclusive, até pelo regulamento, Benja, o Atlético deveria ganhar de 2 do Botafogo pra empatar o saldo e aí valer o confronto direto. Porém, eu estava ouvindo aí o pessoal comentar a respeito do critério de desempate no Mundial. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Se empatar tudo, aí vai para o saldo de gol. O saldo de gol, eles iam descartar o Seattle, que também faz parte do grupo, para valer o confronto direto aí entre os 3 que estão brigando por 2 vagas. Se empatar em número de pontos. Sim. Ali os 6. 6 Paris Saint-Germain, 6 Botafogo e 6 Atlético de Madrid. Aí eles fariam um confronto direto entre os 3 para poder valer o saldo de gol. O que fica muito complexo, eu acho que fica muito ruim. Mas enfim, eu acho que o Botafogo, Benja, diante do que ele apresentou contra o Paris Saint-Germain, ele não perde do Atlético de Madrid. Ele joga pelo empate. E o Botafogo jogando pelo empate contra o Atlético de Madrid, ou perdendo até de um gol que seja, o Botafogo vai conseguir segurar. Se eles conseguiram segurar um time que é muito mais improvável deles conseguirem, que é o Paris Saint-Germain, vocês acham que eles não vão conseguir segurar o Atlético? Não sei, pra mim cada futebol... Eu acho que vai passar o Paris Saint-Germain. Se jogar, defensivamente falando, se jogar igual o Paris Saint-Germain... O futebol e quer saber quem se ferra aí é o Palmeiras. O futebol tá provado que cada jogo é um jogo, cada história é uma história, velho. Não dá pra... Então, do mesmo jeito que eu jamais imaginei que o Paris Saint-Germain perderia pro Botafogo, não acho impossível um Atlético de Madrid fazer 3 gols de diferença no Botafogo. Eu acho que torna-se sim. Eu acho que vencer o Botafogo pode ser. Agora de 3, eu acho pouquíssimo provável. O Botafogo, Benji, ele conseguiu algo. O Botafogo, pra falar a verdade, vamos falar sério agora, o Botafogo virou o Moisés brasileiro nesse Mundial. Ele abriu o mar? Ele abriu o mar. O Botafogo, Benji, ele trouxe pros brasileiros uma confiança que os brasileiros até então duvidavam que tinham. Porque, querendo ou não, tudo bem que o Flamengo ganhou bem do Chelsea, mas não dá pra comparar em termos técnicos hoje o Chelsea... É tipo, vai que dá? Exato. É o feio confiante, entendeu? O Michel Bastos do Vila Mix. Lembra quando ele ia? Se liga. Chegava lá confiantão, mano, passava o rodo. O Vila Mix não me pegou, não. O Michel Bastos falava, eu não quero saber quem jogou água, eu vou passar o rodo. Ele falava, era a frase dele. É bonito. Que legal. E Benja, na boa, eu acho que o Botafogo ele trouxe para os brasileiros uma confiança que até então nem a própria mídia brasileira estava tratando dessa forma. Por mais que tenham me criticado muito na internet, que eu falei que o Paris Saint-Germain ia ganhar de 8 do Botafogo lá na Arena SBT, mas cara, todo mundo que pensa razoavelmente a respeito de futebol e entende de futebol, podia não ser 8, mas pensava que o Botafogo ia tomar uns 4. Não, mas a maioria.
É óbvio. Só que a maioria não tem personalidade de falar. Eu não vi ninguém falar que o Botafogo vai ganhar. Porque agora é fácil, todo mundo é o Botafogo, é tempo de Botafogo, é tempo do Botafogo escambau. Ninguém falava antes do jogo que era tempo de Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Aí depois que os caras querem me lacrar, eu vou dizer um negócio pra você. É que você chutou alto, né? Você meteu 8. Ué, mas se ganharam de 4, ganharam de 5, nos dois adversários diretos lá. Pô, tá de brincadeira. Se os caras meteram 5 numa final de Champions na Inter de Milão. Meteram 4 na estreia do Mundial no Atlético. Era tão impossível falar o que eu falei. Aí nas últimas duas partidas foram 9 gols marcados e 0 sofridos. E outra, pra vocês que estão me lacrando, tô adubando um latifúndio. Aí você achou que ia meter 8 no Botafogo porque meteu 5. Beleza, não tem problema. Então por que o Botafogo agora não pode fazer a mesma coisa com o Atlético de Madrid? Eu falei que não pode. É que eu olhei pelo lado do Atlético agora. Lógico que pode. O do Atlético é capenga também, mano. Eu olhei pelo lado do Atlético de Madrid. Eu só acho o seguinte, ó. Eu apostaria que não toma 3 do Atlético nem a pau. Também depois acho. Que jogou contra não sei, cara. Eu não sei. O futebol tá muito imprevisível. Mas, ô, Benji, o Botafogo tá com um bagulho agora você falou, futebol é o momento. O momento hoje, eu não aposto. E eu acho que do mesmo jeito, que eu esteja errado. Do mesmo jeito que vocês estão olhando o lado e falam, que legal, o Botafogo abriu as portas, todo mundo falou, pode acreditar que dá. Eu também acho que os europeus devem ter falado agora. Falaram, gente, ou a gente joga sério com os caras aí, ou nós vamos se ferrar. Então, eu não acredito que... Espero estar errado. Eu quero que eu adoraria ver 2 brasileiros na final. Pra mim é maravilhoso. Mas você acredita, vendo esse começo aí, algum time brasileiro na final? Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Não acredita? Não. Você acredita? Também não. Você acredita? Na final não, Benja. Justamente pela qualidade dos 4 que eu citei lá. O Bayern, o City, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. A hora que afunilar e apertar, o negócio muda. Eu acho que na hora que apertar o botão... Agora, tem um detalhe que eu lembrei agora. Os 4 brasileiros são líderes. Então, mas o Botafogo ferrou o Palmeiras. Botafogo ferrou o Palmeiras. Se o Paris Saint-Germain terminar em segundo, e possivelmente vai terminar, Benja, porque o Botafogo... E o Palmeiras não pode ganhar do Paris Saint-Germain? Não, pode, mas é a mesma proporção do Botafogo, Porque Benja. tecnicamente o time do Palmeiras é melhor que o do Botafogo hoje. Então, mas a questão é o foco, gente. O Palmeiras até agora, no Mundial, Benja, ele não conseguiu jogar o que o Botafogo jogou. Responda. O Palmeiras pode ganhar do Paris Saint-Germain? Pode, porque o futebol pode acontecer tudo, Você já Benja. mudou, tá vendo? Não, mas aí que tá. Até antes de comer, ó, vamos... Mas é isso que eu tô falando. Futebol, você acabou de falar, futebol... Sim, mas, gente, eu não acho que o raio cai 2 vezes no mesmo lugar aí. Esse time do Paris Saint-Germain é espetacular. Não, mas eu ainda acho. Eles são pesados. Se jogar 10 partidas com o Botafogo vai ganhar essa, pode ser que perca 9. Mas o Palmeiras, Benja, vamos lá. Se a gente for analisar aqui o que jogou até agora, o Palmeiras na estreia com o Porto jogou melhor que o Porto, poderia ter vencido, não venceu. O Palmeiras com o Al-Ahly, Benja, até sair aquele gol contra do cara, o jogo estava muito difícil pro Palmeiras, e o Palmeiras ele tinha perdido um gol com o Estevão lá, no começo do primeiro tempo, mas não estava jogando bem. O Palmeiras nesse Mundial, Benji, ele não foi testado ainda. E esse é um grande problema. Porque quando você for testado, principalmente, imagina, você vai ser testado contra o Paris Saint-Germain, pode ser que as coisas não aconteçam. Eu falo pra você, se pegar o Paris é 95-5. Mas cara. Os torcedores ficam bravos quando a gente fala isso, Benji, mas se fosse qualquer outro clube, seria a mesma coisa. Sabe que é engraçado, né? Que os caras são clubista. Essa semana foi um xingamento atrás do outro, né? Mas é engraçado que os caras que xingam é o mesmo cara que falou vai ser 8-0 pro Paris Saint-Germain, vai ser 10-0, né? Mas faz parte. E o próprio torcedor do Botafogo não acreditava nessa vitória. Vamos parar de... Quem é pra você? Quem é o melhor brasileiro? Flamengo. Ainda o Flamengo pra mim. Flamengo. Puta, mas aquele La Plata joga, hein? O que esse cara jogou, cara. Pra mim, Flamengo. Quem é o melhor brasileiro pra você? De verdade, pela bola apresentada até agora, eu fico entre Flamengo e Botafogo, Benja. O Fluminense, tudo bem, jogou bem lá contra o Borussia e tudo mais, mas eu acho que o que o Botafogo fez, Benja, é um negócio que dá um up no psicológico, porque é animal, cara. É animal. O Flamengo, ele tem mais time, tecnicamente, se a gente for comparar com o Botafogo, tem mais time. Mas eu acho que, cara, tudo bem, venceu o Chelsea, o Corinthians também venceu o Chelsea lá em 2012 e tudo mais, mas aquele Chelsea de 2012 não era tão forte como esse Paris Saint-Germain de hoje. Não era. Não, mano. Aquele Chelsea lá de 2012 não era tão forte. Eu comparo, já te falei a semana pra você. Pra mim, esse time do Paris Saint-Germain de hoje, esse que ganhou a Champions League, tem um futebol tão bonito, tão forte, igual o Barcelona aí, que eu vi aí
Recentemente, aquele Barcelona do Tiki-Taka lá. É que aquele Barcelona era mais genial, né? Tinha Messi, Porque tinha Iniesta, Messi, tinha Xavi. Mas o futebol, do jeito que os caras Suárez. jogaram essa Champions League, Mas vamos lá, é de outro planeta, cara. Não, Qual que é o time? É muito, Vamos né? lá. Aquele Chelsea... O time que ganhou, o time do Corinthians ganhou do Chelsea é melhor que o time do Flamengo? Aquele time do Corinthians eu acho que era no contexto. Não tecnicamente, se você fizer, não, mas é que tá, vamos lá. Se você fizer o jogador com jogador... O jogador é Flamengo, taticamente, Sim, aquele time do exatamente, Corinthians, você tem que analisar o que produziu o time. O time do Flamengo é ruim taticamente. Não, ninguém falou isso. Não é isso, Michel, mas aquele time do Corinthians, Flamengo ele tomava é espetacular. pouquíssimos gols. O time do Flamengo, de vez em quando, é um time vulnerável na parte defensiva. Aquele time do Corinthians era mais homogêneo. É que se você pegar no mano a mano, no tete a tete, vai dar Flamengo, tecnicamente falando. É o que o Ben já comparou entre Barcelona e Paris Saint-Germain. Você pode comparar tecnicamente, você vai falar, o Barcelona ganha de goleada do Paris Saint-Germain. Mas o que está produzindo em campo, o Paris Saint-Germain joga um futebol tão convincente quanto. Era um futebol tão forte igual aquele, tão vistoso igual aquele. Não vai- Agora, você vai pegar o longe, time não. que tinha Xavi, Iniesta, Messi, aí não dá. Não dá. Óbvio que não dá. Aquele time do Barcelona é animal, um dos melhores da história. Agora, esse Paris Saint-Germain de hoje é 1000 vezes melhor que o Chelsea que o Corinthians ganhou em 2012. Eu falei. 1000 vezes melhor. Eu falei. O Corinthians pegasse esse Paris Saint-Germain do jeito que joga, não ganha. Tomava sacola. Qualquer Lá na time época. brasileiro, Benja, tem que dar muita sorte, claro, aliada à competência também. Porque eu vou te falar, Benja, se a gente fizer um comparativo do Corinthians contra o Chelsea, e o Corinthians também foi melhor que o Chelsea, porém, o Corinthians tomou um sufoco. O Cássio fez pelo menos 3 milagres naquele jogo. O São Paulo contra o Liverpool. O São Paulo foi mais competente? Foi. Mas não se esqueçam, o Rogério Ceni foi o cara do jogo e o Liverpool teve 3 gols anulados numa época que não tinha VAR. E os 3 gols foram bem anulados. Ou seja, tomou sufoco também. O Botafogo, Benja, ele não tomou sufoco do Paris Saint-Germain. As melhores chances do Paris Saint-Germain foram chutes de fora da área, que também não levaram tanto perigo assim. Porque o Botafogo não deixou o Paris Saint-Germain Exatamente. Jogar. Não, A isso Inter foi- de Então Milão, a postura do Botafogo, Benjamin, foi exemplar. A Inter de Milão na final da Champions era uma coisa até surpreendente. Eu tava lá, você viu um time... 20 minutos estava 2-0 pro PSG e você viu o time da Inter de Milão perdido em campo. Não, os caras ficaram em estado de choque. Até que a gente falava lá no campo, falava, acho que no intervalo aí a Inter vai vir pra cima. Nada, era pra tomar 8. Eu achei E o que a Inter Barcelona venceria. não. O Barcelona. Mas era um o nível Botafogo tão, não deixou mas jogar. era um nível tão alto tecnicamente que vocês não tem como não se perder, não tem nem pra onde correr. Porque isso cara, mas é uma o que Inter de Milão. Tudo bem, mas o que o Paris fez naquele jogo é surreal. Bem, já não pode. Eu nunca tinha. Fazia tempo que eu não via, não sei se eu vi um time fazendo 3, 4 e marcando pressão da forma que fez contra a Inter de Milão. É loucura. Tipo, 90 minutos. Tipo, se você for ver lá, um Dembélé deve ter corrido, sei lá, 12, 13 quilômetros numa partida que ele meteu 5. e o Vitinho, que normalmente, quando você mete 3, 4, você tira o pé, você corre menos, você dá uma... Não, os caras... E o Vitinho e o Nuno Mendes. Tá Não, louco. Esse pelo Nuno amor de Mendes, pra mim, é o maior lateral esquerdo do mundo hoje. Tá jogando muito. Hoje é o melhor do O mundo. Vratskelia lá tá jogando muito. Duê tá jogando muito. Não, o time do Paris Saint-Germain é Eu já animal, tô cara. achando esse Duê meio perna. Já tô achando meio Por quê? perninha já. O último jogo que passar muito pé em cima da bola, fazer muita graça, já os negros vai pegar ele. E quando é brasileiro que faz, você... Ai, que lindo, o futebol Ah, não, brasileiro faz, é isso. pô. O Vinícius Júnior fazendo, você passa pano. Não, ganhou. Te catar também, ó. Tem que fazer Vinícius toda não tá hora, jogando meu nada, filho. hein? Vinícius Júnior não tá jogando nada. Vinícius Júnior toda aparece hora, hoje meu muito irmão. mais, Tem que Benjamin, por fazer toda reclamações do que pela bola apresentada. Mas se fala isso, vão falar, você tá criticando porque ele levanta uma bandeira. É isso aí, nação. Agora a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: quem chega longe nessa Copa do Mundo de Clubes? Flamengo, Botafogo, Palmeiras ou Fluminense? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Eu vou deixar um palpite aqui, ó. Pra mim, vamos lá, se o Flamengo não falhar, não errar, não tiver erros, eu acho que o Flamengo pode sim chegar aí até numa final. Já o Fluminense, eu acho que deve cair aí nas oitavas. Palmeiras talvez umas quartas, Botafogo, quem sabe umas quartas, não sei, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que quem tem time aí pra chegar assim, chegar longe é o Flamengo. Quem sabe Botafogo, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Escreva aí nos comentários, deixa aí a sua opinião, a gente se vê no próximo vídeo.